Amém? Ele é meu filho, é africano e estuda no Ebeneze e é o futuro pregador da África. Armindo, a palavra. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Conseguem me ouvir bem? Sim. Tá um pouco baixo, meu irmão. Então, espera aí, só quero agilizar. Se você tem uma pergunta para Armindo, bole a sua pergunta. Quando terminar o estudo, você vai ter 5 minutos. Agora tá me ouvindo? Melhorou. Tá bom. Eu vou tentar falar alto. Eu aqui esta semana, posso dizer, este semestre, nós estamos, nesse semestre, a estudar o livro de Hebreus. Então, eu aprendi algumas coisas, então, eu gostaria de nós acharmos essa carta de Hebreus, logo no segundo capítulo. A carta aos Hebreus, capítulo 2. A carta aos Hebreus, capítulo 2. Olha, essa carta fala da superioridade de Jesus Cristo. Então, fala da superioridade de Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Então, o autor, ele vem falando algumas coisas. Ele fala a respeito das palavras, elas serem concluídas, as coisas serem concluídas na pessoa de Jesus, que todas as coisas, os últimos dias, nós falamos pelo Filho. Estamos a falar de Jesus Cristo. Então, nesse capítulo aqui, fala sobre a questão a negligência do cristão, né? Nós, como cristãos, a nossa negligência no reino que nós estamos, como cristãos, e o autor, ele avisa muito o perigo de a gente negligenciar. Falar da negligência, realmente, a palavra o verbo, tipo, no grego, ele é melo, então, que significa uma pessoa desleixada, uma pessoa que deixa o espírito andar, que faz as coisas da maneira que ele gosta. Não quer ser uma pessoa, tipo, criterioso, por exemplo, ser uma pessoa seguidora, não é uma pessoa que segue uma coisa como o dono quer, como, por exemplo, Jesus, estamos a seguir Jesus. Jesus tem critério que ele tem parâmetro que nós temos que seguir, porque ele é que nos amou. Então, nós vamos ler um pouco, acompanhando o primeiro versículo, está dizendo: por esta razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Está tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor e depois nos foi confirmado pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres, a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, o autor, ele está a falar do perigo que, olha, nós estamos num tempo real. Estivemos num tempo real. Nós sabemos primeiro que a lei foi dada a Moisés. Então, os judeus, eles observavam a lei, tinham que observar a lei para viver segundo o critério de Deus. Então, vimos que Deus falou com os patriarcas. Lá no primeiro capítulo fala que Deus falou com os patriarcas. Ele falou com profetas, mas hoje fala com o próprio Filho. Então, está a dizer, veja só, a lei, ela tinha uma relevância só para os judeus, mas era rigoroso. Mas disse que Jesus é superior a Moisés. Significa que ele é superior à lei. Então, o autor está a dizer, imagina nós hoje em dia se nós fazermos as coisas do nosso jeito, se nós negligenciarmos essa verdade que nós recebemos do próprio Jesus Cristo,
que é superior a Moisés, que é superior a todos os servos que foram enviados para falar a palavra de Deus. Então, se nós essa verdade, a gente negligenciar uma verdade que foi anunciada por próprio Deus na pessoa de Jesus, que esse Deus que se fez de homem, então, se nós não levarmos a sério essa tal salvação, então ele começa a contar, porque tem sido anunciado inicialmente pelo Senhor. Jesus Cristo anunciou a palavra. Depois dele ter anunciado, mais tarde foi anunciado pelos apóstolos, que foram testemunhas, e foi confirmado pelo Espírito Santo, a dizer do Espírito Santo. E esses apóstolos, esses servos, fizeram muitas coisas, sinais, que a Bíblia relata muito bem, e havia testemunhas oculares que viram tudo isso que eles fizeram. Então, tudo foi realizado. Então, isso é uma evidência que nós temos um Senhor, que nós temos uma garantia. Então, se nós de fazermos as coisas do nosso jeito, corre um perigo. Ele continua no versículo 5, pois não foi anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, quem é o homem que dele te lembras? Ou o filho do homem que o visitas? Fizeste um pouco menor do que os anjos, da glória de honra o coroastes, todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Então, está a falar de Jesus, que Jesus, quando ele desce como homem, ele viveu como homem aqui na terra, ele deixou a sua, como se fosse deixasse a sua divindade, como lá em Filipenses disse que ele se esvaziou. Então, esse Jesus que se fez de homem, esse Deus encarnado, esse Filho de Deus que se fez de homem, que viveu conosco, o autor está a dizer o seguinte, ele foi feito menor que os anjos. Significa quando ele viveu como um homem, ainda os anjos estão no céu, estão ainda na divindade. Então, são criaturas celestes, ainda estão lá, a fazendo o serviço deles que Deus dá lá. Nós não sabemos lá o que eles estão a fazer, mas eles são divinos, estão lá. Entendeu? Então, o autor está a dizer, veja só, o próprio Cristo que foi feito menor que os anjos por vir aqui na Terra, o próprio Deus, ele o coroou com a glória. Então, ele significa que quando ele terminou tudo, ele foi feito superior. A coroa, nós sabemos que, por exemplo, na Terra, a coroa sempre quer receber, às vezes, é rei. Quando a pessoa é escolhida como rei, ele é coroado. Então, ele está querendo dizer, olha, Jesus foi colocado em um lugar muito importante. Ele é o rei. Então, ele foi coroado com honra. E todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Significa todas as coisas aqui na terra, agora, estão debaixo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o rei. Ora, ao olhar sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Todas essas coisas que Jesus estão sujeitos abaixo de Jesus, estão a dizer que o autor está a dizer que nenhuma coisa significa nada que nós vamos fazer, nenhuma coisa pequena que nós vamos fazer, que Cristo não vai saber. Cristo sabe, porque todas as coisas e nenhuma coisa ele foi vedado pelo Pai. Então, neste momento, ele está a dizer, neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas e ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado da glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Veja, Jesus Cristo veio, ele sofreu. Quando ele sofre, depois ele, com a sua missão, ele foi coroado em glória e honra. Então, por quê? Porque ele devia que provar a morte para todos, porque Jesus não morresse na cruz, se eu não ressuscitasse, se não vencesse a morte, seria difícil ele guiar a gente. Então, ele precisou morrer e ele venceu a morte. O autor, primeiro, que morreu e que ressuscitou. Vinha morrendo pessoas, mas nenhuma pessoa que morreu, que ele ressuscitou dos mortos.
que a morte não conseguiria deter, mas essa pessoa é Jesus. Por favor, alguém pode fechar o som? Então, continuando, então, estamos a ver que o autor, ele está a falar a respeito de Jesus. Não existe outra coisa, nós estamos a falar o que Jesus é. Então, é aquele aviso lá no princípio que começa o autor a nos dar. Veja só, ele está nos a mostrar aquilo que Jesus é, para nós não negligenciarmos essa verdade de Jesus. Então, ele continua. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Então, ele só pode nos conduzir à glória. Por quê? Porque as coisas, mas todas as coisas, o pecado, ele levou por si na cruz para que nós fôssemos libertos nesse pecado. Então, Jesus Cristo levou tudo. Então, Jesus Cristo nos conduz à glória, porque ele foi aperfeiçoado na morte. Então, aqui fala do sofrimento. Jesus Cristo foi aperfeiçoado porque ele viveu como homem. Então, ele viveu como homem e foi aperfeiçoado. Por que ele foi aperfeiçoado? Jesus Cristo, sabemos, como Deus, ele estava no trono do Pai, está lá no céu. Gênesis disse que todas as coisas, quando estava sendo criado, ele o criou com o Pai. Eles estavam juntos, os três, o Espírito Santo, Jesus e o próprio Pai estavam. Todas as coisas foram criadas por ele. Lá, Paulo fala lá em Colossenses, foram criados por ele. Todas as coisas foram sujeitas a ele. Então, o que está querendo dizer? Jesus sofreu para que nós, como pessoas que sofremos, para que nós fôssemos, para que ele fosse aperfeiçoado, para nós, ele nos guiar. Por quê? Porque se ele não sofresse algum dia, seria difícil nos guiar, né, nos nossos sofrimentos, porque a pessoa que pode lhe guiar numa coisa tem que ser uma pessoa que uma vez fez aquilo. Então, Cristo veio, ele provou o sofrimento. Então, o sofrimento de Jesus disse que era para ser aperfeiçoado. Mas o ponto aqui não significa que Jesus estava incompleto ou Jesus não estava preparado. Precisamos ter atenção. Porque lá em Coríntios 13, o 1 Coríntios 13, ele fala lá da perfeição, o perfeito coloca-se uma coisa completa. Então, Paulo estava a falar que as coisas, quando forem completas, outras coisas nós vamos deixar. Então, mas a palavra aqui usada é a mesma palavra, teleo, no grego, mas aqui a referência é que Jesus, porque ele vivia na glória, Jesus se fez homem, ele tinha que sofrer. Então, ser aperfeiçoado esse sofrimento, porque era algo que ele que nunca tinha provado. Jesus nunca sofreu. Ele é divino, ele é Deus, ele estava na glória do Pai. Então, quando veio Jesus Cristo aqui na Terra fazer a sua missão, ele sofreu, ele foi aperfeiçoado. Para ele ser autor da salvação deles. Quais? Nós, a salvação deles somos nós. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados. Quem santifica? Jesus Cristo. Quem são santificados? Somos nós que estamos sendo santificados. Todos vêm de um só. Quem é esse que vem todo de um só? Jesus Cristo. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Então, estamos a ver que Jesus, ele é mediário para nós. Jesus continua a mediar, Jesus está a mediar para nós. Por isso disse que ele não se envergonha de nos chamarmos irmãos. Jesus nos chama de irmãos. Então, ele disse: eu porei a minha confiança. Então, Jesus colocou confiança nas nossas vidas. Ele nos perdoou os nossos pecados. Nós somos cristãos. Mas Jesus continua nos confiando. Mas Jesus ainda hoje, ele está a mediar para a gente.
Por isso, quando nós oramos e dizemos em nome de Jesus, amém. Então, Jesus é o mediador. Significa que sem ele, nós não vamos chegar lá. Então, o autor está dizendo, cuidado não negligenciarmos, cuidado não fazermos brincadeira com a palavra de Deus, com aquilo que Jesus nos ensina, nós sermos desleixados, como Jeremias lá, disse, maldito todo aquele que faz um trabalho de Deus relaxado, de uma forma relaxadamente. Aquele que relaxa, faz da maneira dele, a palavra dele, merece punição. O Jeremias falou lá, isso no Antigo Testamento. Então, continuando. Visto, pois, que os filhos tenham participado comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Ao poder da morte, a saber, o diabo. Então, nós que vivemos na carne, o autor está falando de nós, e nós que vivemos na carne, Jesus tinha que viver essas coisas também, para que ele destruísse aquilo que nos domina, as obras da carne, que é o pecado. Entre parênteses, quem essas obras faz? É o demônio que anda destruir. Então, Cristo destruiu essa maldade. Então, significa que ele venceu e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos o pecado. Mas, infelizmente, nós como cristãos ainda continuamos servindo, alguns cristãos continuam servindo o pecado. Por quê? Porque se ainda continuarmos a pecar, estamos a servir o pecado. Não podemos servir dois patrões. Por exemplo, o outro pode ficar aborrecido, como Jesus ensinou lá. Nos evangelhos, então, nós temos um Deus. Então, ele destruiu todas as coisas da carne para nós, ele nos livrou essas coisas. Então, nós não precisamos vivermos atrás ou abaixo dessas coisas. Essas coisas não podem voltar a nos dominar. É isso que o autor está a dizer. Vamos concluir. Pois ele, evidentemente, não socorreu anjos, mas socorreu a descendência de Abraão. A descendência de Abraão, sabemos que todo cristão, toda pessoa arrependida e ser batizado, a ser adicionado na igreja, ele é considerado como filho de Abraão ou neto de Abraão. Por quê? Porque essa fé que nos salva hoje em Cristo Jesus foi dado para o próprio Abraão lá, quando ele foi dito, deixa sua família, eu vou lhe dar uma nação, na sua descendência há de surgir um. Ele referiu Jesus. Então, essa promessa, hoje que nós estamos a gozar, que somos gentios, que éramos gentios, pessoas que não éramos incluídos no plano de Deus, no princípio, hoje fomos incluídos graças a essa fé que começou em Abraão. Porque Abraão, quando ele foi dito, confiou em Jesus, posso dizer, ele confiou em Deus. Então, somos chamados filhos de Abraão por isso. Essa graça, essa fé, começou em Abraão. A lei veio mais tarde por Moisés, por causa da desobediência do povo. Deus deu a lei a Moisés. Por causa das nossas vidas, da vida do ser humano, os israelitas cada vez mais voltavam atrás, e Deus deu a lei. Então, nós somos filhos de Abraão, porque nós somos cristãos. Todo cristão, ele é filho de Abraão, ele é neto de Abraão. Versículo 17. Versículo 17. Continua. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas que ele tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, e é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o capítulo ele termina com uma garantia que Jesus foi tentado, suportou a tentação. Ele vai nos guiar, ele vai nos ajudar a suportarmos essa tentação, porque ele é a propiciação. A palavra propiciação, ela vem lá no Antigo Testamento, quando
o animal era degolado, o sangue era colocado no prato do propiciatório para o perdão dos pecados. Jesus vem fazer esse papel, porque o sangue sempre aplacava a ira de Deus. Só que Cristo veio fazer isso de uma vez. Ele morreu na cruz, as nossas maldades ele encravou na cruz e ele pagou. Lá no Evangelho de João, quando ele disse, tudo está consumado na cruz. Então, nós, todo aquele que crer, ele vai ser aceito, se ele se arrepender dos seus pecados e ser batizado. Então, o Doutor está nos ajudando a chegarmos a um ponto que nós temos que levar a sério essa mensagem que nós recebemos de Cristo, essa mensagem que temos vivido todos os dias. Então, esta é a mensagem que o nosso autor aqui de Hebreus, ele está a falar aqui, gente, não brinquem, a lei era severa, mas Jesus é mais que essa lei. Ele é superior, ele é um sacerdote, ele é profeta. Ele nos fez nós sermos sacerdotes. Então, ele destruiu tudo que impedia, todo relacionamento que impedia há muito tempo, ele destruiu tudo. Tirou tudo que era para os judeus. Ele disse, agora é para todo mundo. Eu quero todas as pessoas resgatar, todo mundo quero livrar. Então, todo aquele que crê, ele vai ser libertado. Então, esta é a mensagem que nós não podemos sermos negligentes com a palavra de Deus. Não podemos brincar. Cristo arriscou a vida dele na cruz por causa dos nossos pecados. E ele sofreu. Ele se fez a propiciação. Ele foi sacrificado. Ele foi insultado. Ele sofreu. Ele foi perseguido. Ele foi tentado, venceu. Ele morreu, venceu a morte. Então, nós temos um Senhor que é superior, Jesus Cristo. Então, não podemos negligenciar. Então, essa é a mensagem. Vamos parar com a negligência, porque temos um Senhor que é superior. Então, esta é a mensagem, meus irmãos, e essa é a reflexão que nós precisamos refletir. E cada pessoa reler com o tempo livre dele, essa passagem é muito importante para as nossas vidas. Então, eu deixo aqui a mensagem, que é essa, como falou Luizinho, se há uma pessoa, existe uma questão que ele talvez não entendeu, que ele talvez precisa ouvir, se for ao meu alcance, eu vou explicar. Em nome de Jesus. Amém.